Hoje vamos falar sobre como verificar conteúdo online. Vamos falar sobre 3 coisas principalmente. Por que a desinformação visual é tão importante, não é? E por que nós devemos verificar o conteúdo visual online. Vamos falar sobre os 5 pilares da verificação, a nossa metodologia em relação à verificação de desinformação no nosso trabalho, e depois vou falar sobre alguns recursos e ferramentas que vocês podem utilizar. Vamos cobrir tudo isso em 30 minutos, é o que planejo fazer, e espero ensinar algo novo. Vamos começar aqui falando sobre o poder da mídia visual. Por que nós temos toda uma sessão devotada à desinformação visual? Por que ela é tão importante? Bom, uma das principais razões é que a desinformação visual é um meio muito popular para disseminação de desinformação. Se vocês já estiveram aqui antes, já falaram sobre a nossa pesquisa, já ouviram falar sobre a pesquisa sobre vacina. Se não, vou falar um pouquinho. No último novembro, nós fizemos o lançamento desse relatório, Under the Surface, sob a superfície, sobre o rastreamento de narrativas sobre a vacina para a Covid-19 com desinformação e déficit de dados na mídia social. Vocês podem encontrar mais informações sobre essa pesquisa, sobre esse relatório no nosso website. Uma das coisas que foi encontrado, foi descoberta, é que fotos e vídeos compreendiam 51% de todo o conteúdo do nosso conjunto de dados. E esse número, na verdade, é subrepresentado, porque existiam certos tipos de conteúdo que a gente rotulou, etiquetou de outra forma. Portanto, dizemos que pelo menos metade de todo o conteúdo que nós vimos em 13 idiomas sobre desinformação a respeito de vacinas são visuais. Fotos, vídeos, etc. Tudo visual, pelo menos metade. Bom, a conversa, a narrativa sobre vacinas em diferentes plataformas. Desculpem sobre a música, tem um barulho aqui. Eu vivo num bairro muito vibrante, sempre tem música. Espero que vocês me escutem bem. Enfim, uma das coisas que nós descobrimos em relação a plataformas e vacinas, a narrativas a respeito de vacinas online, foi que as plataformas visuais, como Instagram, por exemplo, em que grande parte do conteúdo é visual, respondeu por uma grande parte dos dados, o conjunto de dados. Aqui vemos o Twitter é pequeno nos 3 idiomas, não é um pouquinho maior no inglês, mas não tão grande mesmo em espanhol e francês. Então, em relação aos outros tópicos, nós temos, por exemplo, outros projetos, como projetos com Comprova, tentando ajudar jornalistas brasileiros a lutarem contra a desinformação. Tivemos, junto com eles, num projeto em relação às eleições. Tínhamos, por exemplo, uma linha direta relacionada ao projeto Comprova, e através dessa linha direta, eles receberam mensagens que eram muito relacionadas à imagem. Muito populares eram esses conteúdos visuais, vocês podem ver aqui no gráfico. A, uma Essa imagem que foi uma das mais enviadas foi essa aqui, de uma urna eleitoral num caminhão, é uma imagem genuína. Diziam que esses votos teriam sido adulterados, não tinham sido adulterados, mas essa imagem foi tirada do contexto e foi disseminada muitas vezes. Nós vemos isso também com a Covid, com a questão toda, e em várias outras plataformas. Por exemplo, no YouTube, o YouTube removeu mais de 500.000 desinformações sobre a Covid-19 desde fevereiro. 500.000 boatos ou desinformações, é muita coisa. Bom, a nossa pesquisa mostrou que 26% dos adultos nos Estados Unidos usam o YouTube para consumir informações, opiniões, notícias, etc. Isso não ocorre apenas nos Estados Unidos, é claro. O YouTube, globalmente, é a segunda rede social mais popular, o segundo site de busca mais popular, e está localizado em mais de 100 países, ou seja, o YouTube é uma plataforma muito importante, muito poderosa em todo mundo. Vemos aqui alguns exemplos recentes de que vimos sobre desinformação
relacionada ao uso de vacinas. Aqui à esquerda nós temos uma foto que foi postada por um membro do partido da Alternativa para a Alemanha, o AfD, de extrema-direita, que dizia desinformação, uma imagem muito típica que nós vemos sobre alguém que está tomando uma vacina e fala sobre danos relacionados à vacina. E aqui à direita, vemos um post no Instagram dizendo que um profissional que estava quarentenado no hotel de Sydney havia testado como positivo para a Covid após receber a vacina. Por exemplo, Martin Schirrt, um membro desse partido alemão de extrema-direita, dizia num dos seus posts: terminem agora com experimentos humanos. Especialmente, temos que cuidar disso, especialmente se pensarmos em screenshots e na disseminação do Instagram. É muito mais difícil com um screenshot sem link, não dá para clicar e saber de onde foi a fonte. Não é? E a imagem é importante, e eles retiram os contextos ou as origens, então não dá para rastrear algumas vezes para os usuários comuns. Vemos aqui o François Asselineau, líder do partido da União Popular Republicana, partido eurocético, dizendo que o primeiro-ministro Jean Castex havia injetado a AstraZeneca a 1 milhão de franceses que teriam sido usados como cobaias. Ou seja, a partir de uma perspectiva de comunicação e também de pesquisa, a desinformação visual é muito mais difícil de monitorar. Não se pode fazer buscas de buscas tão fáceis para textos, como para textos, não é? Com imagens. É mais fácil com texto. E a visual, a questão visual, é mais convincente, é mais emocional. É mais difícil criar contranarrativas para lutar contra essas desinformações. E é mais difícil fazer com que as pessoas leiam grandes artigos, ou artigos muito longos, quando elas têm, do outro lado, um vídeo viral no YouTube ou cheio de imagens convincentes. Um artigo longo não é tão, não tem tanto peso. É claro que o texto pode ser muito mais convincente, mas é mais difícil fazer com que as pessoas leiam, ou seja, isso traz um problema para as pessoas que tentam lutar contra a desinformação ou reduzir a sua disseminação. Em relação ao TikTok, nós temos essa ideia de densidade de conteúdo, por exemplo. Para quem não consegue tanto o TikTok, muitos pensam que o TikTok tem a ver com memes, dancinhas, etc. Mas não, tem muito conteúdo político nessa plataforma, na verdade. E também muitas narrativas, muito conteúdo sobre política, não é sobre vacina, sobre a Covid, etc. Existem várias camadas de informação e desinformação. Por um lado, é difícil interpretar o que está acontecendo muitas vezes ali. E é difícil ver como isso acontece. E esses vídeos acabam comunicando muita coisa. Temos aqui um exemplo no qual um vídeo que foi cruzado com outro, ligado ao outro, uma pessoa está fingindo ser uma pessoa que trabalha numa farmácia, oferecendo vacina para uma menina que é uma evangélica, que está basicamente dizendo, não quero a vacina, e depois no final do vídeo aparece a usuária, não é, rindo, dizendo que não é nada disso, e enquanto que, porque na verdade o vídeo original da evangélica diz que ela não quis usar a vacina e foi para o céu. Ou seja, tem muito conteúdo sobre a moralidade, religião e como isso afeta a confiança sobre a vacina, o desenvolvimento de vacinas, etc. Mas o que é interessante, como eu disse, na verdade, esse não é o vídeo da evangélica que, na verdade, é um vídeo dessa outra usuária que reuniu, que ela ligou, ela conectou esse vídeo, ela que fez isso. É um exemplo bobo, mas mostra quantas camadas de informação existem.
Então, no TikTok, vocês têm essas coisas como hashtags, memes, tendências, mas também tem essas coisas, sons, as pessoas unem um vídeo ao outro, essas funções de stitch, não é? Temos duetos, como ela fez aqui. Há muita informação que está sendo comunicada de uma vez só, e esse é um exemplo que mostra também por que o conteúdo visual é tão poderoso, tão potente. Então, como nós verificamos tudo isso? A First Draft tem uma metodologia que nós chamamos de 5 pilares da verificação. Basicamente, são 5 aspectos que qualquer conteúdo visual deve ser pensado em relação a eles. Você deve prestar atenção nesses conteúdos com base nesses 5 pilares. São eles: proveniência, fonte, data, localização e motivação. A proveniência, desculpem, a proveniência é da onde saiu aquele conteúdo, da onde aquele conteúdo se originou. Uma das formas de verificar o conteúdo na web é pensar que é muito fácil tirar um post de um outro lugar e colocar na sua rede. Existem toneladas de conteúdos. A gente pode conectar com anúncios, etc. São táticas comuns, portanto, é muito importante se perguntar de onde vem isso. Esse aqui é o conteúdo original, qual é a proveniência desse conteúdo visual? E também temos que pensar no contexto desse conteúdo. Às vezes, não entendemos o contexto, temos que pensar nisso em relação aos outros aspectos também desses pilares. A fonte, por exemplo, quem criou aquele conteúdo, não quem postou ou qual usuário postou o conteúdo, aquele que você está olhando agora, não, quem que capturou ou quem criou o conteúdo, porque pode ser uma outra pessoa, não é? Pode ser uma pessoa que está do outro lado do mundo que criou o conteúdo. Mesma coisa com a data, quando o conteúdo foi criado, não quando ele foi postado, não é? Você está olhando ali no Twitter o post ou um vídeo no YouTube, etc. Não, ali à 1h, no dia de hoje, mas talvez ele tenha sido originalmente criado há meses ou há anos. Temos que pensar nisso, quando ele foi criado, e iluminar essa perspectiva. Também temos a localização e a motivação. Nós temos aqui a nossa rúbrica de verificação visual, vocês podem verificar no bit.ly/verification guide, mostra e explica melhor cada um desses 5 pilares e lista também diferentes níveis de certeza que você pode se encontrar em relação ao conteúdo ou não, em termos de verificação. Vocês podem verificar esse conteúdo na nossa página, nessa URL. Bom, voltando a essa ideia de proveniência, por que nós pensamos tanto na proveniência? É porque tanto da desinformação que nós vemos é uma desinformação que sai do contexto. Nós já falamos sobre isso nos nossos treinamentos. Grande parte das desinformações tem algum centro, algum núcleo de verdade. Não é tudo mentira, não é totalmente fabricada. Isso é realmente raro. Geralmente existe alguma coisa que é real. E aí outra grande parte que é desinformação, que é mentira. Ou seja, por isso que é importante a proveniência. Se nós pudermos verificar qual é o original, nós vamos verificar muita informação sobre aquele conteúdo. Amanhã nós vamos fazer nossa sessão de recapitulação e vamos falar como aplicar esses métodos para a verificação visual. Mas eu só quero mostrar esse vídeo aqui, que diziam que era de um paciente de coronavírus que escapou lá na Itália, escapou de um hospital, ele passava gritando pela rua, mas a gente viu já que esse vídeo foi postado já há algum tempo e está por toda a web. Então, faz 2 anos, então não é de coronavírus, porque a Covid afetou, não é, a Itália em janeiro, fevereiro, etc., do ano passado. Então, sabemos que é mentira. Por isso que a proveniência é tão importante. Em relação a ferramentas, eu gostaria de falar sobre essas pesquisas de imagem reversas.
Muitos de vocês já conhecem essas ferramentas de reverse image, não é? Dessas buscas reversas, mas existem muitas formas de tratá-las e vários sites de buscas, ferramentas de buscas, e eu quero mostrar algumas dessas opções disponíveis e contar o que nós sabemos que possa talvez ser útil para vocês. Essas buscas são muito interessantes, essas buscas de imagens são muito importantes para o nosso trabalho de verificação. Se vocês nunca fizeram uma busca de imagem reversa, existem algumas plataformas que fazem isso. As três principais são Google, Yandex e TinEye, e nós vamos falar um pouco sobre o Bing também. Exatamente isso, é um processo de pegar uma imagem, colocá-la numa plataforma e a plataforma de busca verifica onde essa imagem foi vista, e aí isso nos ajuda com a proveniência, não é? Onde encontramos versões anteriores dessa imagem, através dessa busca reversa. E aí a gente consegue mais conteúdo. Bem, uma das ferramentas que mais usamos é o Google. O Google é muito útil porque nós podemos fazer essa busca reversa em 3 diferentes seções. Mostra, por exemplo, basicamente, imagens visualmente similares, também te dá termos de busca, que ele acredita que se relaciona e que se combina com a imagem que você busca, mas a seção mais útil é a última aqui, páginas que incluem imagens que correspondem à sua imagem. Então, trata de posts nas mídias sociais e vocês conseguem ver em todos os lugares que essa mídia, que essa imagem foi postada em variadas mídias sociais. Esse aqui é um exemplo. Essa aqui é a London Breed, é a prefeita da cidade de São Francisco, sendo vacinada, e se trabalharem com imagem reversa, vocês vão ver todas essas 3 ferramentas que o Google oferece. Se vocês não soubessem quem é, ou se não soubessem o que está acontecendo nessa imagem, o Google Reverse Image vai ajudá-los a verificar o que estava acontecendo nessa imagem. Bom, utilizamos o Google para essa verificação de imagem, mas tem também algumas desvantagens no Google. Então, é irônico, mas com a melhora, com o fortalecimento da inteligência artificial do Google, às vezes, o Google identifica imagens exatas, ou seja, a plataforma está tentando prever no que você está interessado, ao invés de buscar um match, não é? Uma coincidência. Então, se você vai usar essa imagem de reversa, de busca reversa, ela não vai tentar identificar tantos elementos devido a esse desenvolvimento da inteligência artificial. Vou mostrar um exemplo disso. A imagem aqui abaixo, acho que são profissionais da saúde da Nigéria que iam tomar a vacina. As pessoas houve um post dizendo, que bom que os profissionais de saúde da Nigéria vão tomar a vacina, etc. E se a gente fizer uma busca reversa no Google, vocês vão olhar aqui na parte de trás que nenhuma imagem é muito similar. Mas, se a gente utilizar essas outras ferramentas, a gente tem resultados mais coerentes. À esquerda nós temos o Yandex e à direita o Bing. Imediatamente vocês veem que ambos esses sites de buscas identificam mais elementos daquela imagem primeira que eu mostrei. Vocês têm, bom, nenhuma delas são matches exatos, não é? Mas as imagens são muito mais aproximadas. As pessoas estão vestidas de laranja, temos ali umas janelas, temos uma área mais iluminada, as cores são similares, etc. Ou seja, eu trouxe esse exemplo para dizer que se alguém fizer trabalho de busca reversa de imagens, saiba que pesquisar em múltiplas plataformas pode trazer benefícios. Vocês não vão ter resultados exatos ou os mesmos resultados em todas as plataformas. O TinEye é uma outra ferramenta que nós usamos, mas não tão frequentemente, porque o banco de dados do TinEye é menor do que as outras ferramentas, mas o TinEye é muito bom para avatares digitais. Então, se pensarem nesse tweet aqui, é um tweet que eu encontrei da GNB Empresa, que fala sobre
vacinas são soluções muito boas de saúde, com bom custo-benefício, mas me chamou a atenção porque tem discrepâncias ali nas hashtags, porque, por um lado, tem hashtags que falam ali sobre danos causados por vacinas, as vacinas matam, ou seja, mas também fala sobre isso. Então, não tem tanto engajamento, mas me chamou a atenção que fala sobre isso, não é? Essa discrepância. Eu utilizei o TinEye para verificar esse avatar digital e pensei que esse é um exemplo muito bom que mostra o quão poderoso o TinEye é para pesquisar isso, esses avatares. Não encontrou um match exato, mas o TinEye encontrou esse outro logo desse outro site que tem exatamente o mesmo ícone. Isso tudo para dizer que, se você quiser buscar logos, avatares, ou quiser fazer pesquisas sobre sites de empresas, etc., provavelmente essa plataforma de busca seria a plataforma de escolha. No entanto, se saírem dessa apresentação com apenas uma ferramenta que vão baixar para usar, eu recomendaria o RevEye Reverse Image Search. Eu recomendo o RevEye porque ele é uma extensão fácil para o Firefox, o Chrome, baixa rapidinho, vocês conseguem fazer pesquisas simultâneas em várias dessas plataformas e vai surgir, basta fazer a pesquisa e elas vão surgir como pop-ups numa aba. Então, o RevEye Reverse Image Search é muito interessante, acho que posso recomendar. Temos também outra ferramenta aqui chamada Envid, não vou falar muito sobre ela, porque para um cenário de verificação mais sofisticado, que talvez não seja tão comum, mas o Envid serve para pesquisar vídeos. Ele é muito útil para copiar e colar a URL de qualquer vídeo em qualquer plataforma social, qualquer site, e com isso, vocês vão conseguir analisar o vídeo, separando o vídeo em pequenos thumbnails, permitindo que você faça uma pesquisa de imagem reversa em cada um desses thumbnails. É muito interessante, ele verifica verificações com comentários, ele utiliza processamento de linguagem natural, vocês têm também dicas sobre o contexto do vídeo, sobre o que as pessoas estão falando sobre ele, etc. É uma ferramenta bem interessante. Bom, não vamos falar muito sobre o pilar, a fonte dos nossos 5 pilares, porque na próxima semana nós vamos falar especificamente sobre fontes, ok? Sobre como rastrear fontes na nossa próxima semana. Mas temos algumas questões básicas em relação à verificação de fontes. Primeiro, quem fez o upload do conteúdo? Quem subiu o conteúdo? 2, pensar sobre o conteúdo, o que isso fala sobre essa conta. 3, é preciso pensar na proveniência. Será que essa pessoa fez o upload do conteúdo, mas não o criou? Será que faz sentido que se a pessoa que mantém aquela conta conseguiria capturar o conteúdo? Às vezes não faz sentido que seja a pessoa que criou. E última pergunta, será que você consegue encontrar uma informação de contato? Falaremos sobre essas 5 questões na próxima semana em maior detalhe. Bem, falando rapidamente sobre esses outros pilares de verificação, como data, bom, por que nós pensamos na data, na verificação de data como algo importante em relação à postagem, não é? As datas nas plataformas sociais não são registradas da mesma forma. No Facebook e no Twitter, por exemplo, vocês podem saber que a data é mostrada no fuso horário que é selecionado no seu computador ou dispositivo. Se não, se você não está no Facebook ou no Twitter, você está no YouTube, o YouTube usa o PST, não é? O horário do Pacífico, e vocês têm que mudar para, usando, por exemplo, o Envid, usando o plugin de verificação para ver a hora exata de upload. O Reddit, 4chan, mostra o fuso horário selecionado no seu computador, o Instagram também mostra o fuso horário selecionado no computador ou dispositivo, mas
o Instagram mostra ali uma ideia de há quanto tempo ele foi postado, não é? E que vocês quiserem achar a data, vocês podem ir naqueles 3 pontinhos em cima do post, e aí no final daquele código vocês vão ver exatamente quando foi postado. TikTok é difícil, para encontrar vocês têm que realmente encontrar a data através de códigos, é mais difícil, você tem que trabalhar mais para encontrar a data exata de postagem daquele conteúdo. Eles têm uma barreira um pouco maior para entender quando que foi postado, mas dá para usar, dá para fazer. E a última parte aqui é a geolocalização. O que nós dizemos é que sempre temos que verificar a localização independentemente quando tentamos fazer esse tipo de verificação. Por quê? A principal questão aqui é que as pessoas podem dizer que elas estão em um lugar que elas não estão. Eu criei aqui esta imagem, esse post aqui, peguei esse post do John Smith, que deveria ser um membro da Guarda Nacional, e ele alegava estar no Metropolitan Hall de Nova York. Você pode marcar qualquer localização no Instagram, mas não significa que você está lá. Na verdade, é uma foto de um jornal, e isso aqui, na verdade, foi tirado em Hartford, Connecticut, no hospital de Connecticut, não no hospital de Nova York. Portanto, é importante verificar independentemente qual é a localização daquele post. Também temos que pensar qual é a conta associada com o conteúdo. Será que eles marcam a localização do seu conteúdo? E se eles marcam, não necessariamente podemos confiar nessa marcação, não é? Será que essa localização identificada faz sentido que o titular da conta estivesse lá? É possível fazer uma anotação da sua localização em outros posts para verificar a sua precisão? Nós vamos fazer um exercício amanhã na nossa sessão de recapitulação sobre geolocalização. E, enquanto isso, vocês podem visitar o nosso website para encontrar mais informações sobre verificação. Temos aqui o nosso guia essencial no firstdrafts.com/training, que fala sobre tudo que nós tratamos nessa apresentação, fala de outras ferramentas,